E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, bora revisar. Vamos lá, fazer uma revisão e essa revisão vai ser isso aqui, olha só. A morfossintaxe do sujeito, pontuação no período simples e crase. Eita, muito conteúdo, hein, gente? Mas revisão é revisão, né? Vamos lá. Morfossintaxe do sujeito. O que é morfossintaxe do sujeito? Essa expressão morfossintaxe significa o seguinte: quais classes de palavras desempenham a função de núcleo do sujeito. Classes de palavras são 10: pronome, verbo, adjetivo, substantivo, adjetivo, numeral, artigo e por aí vai. Dentre essas classes de palavras, apenas algumas desempenham a função de núcleo do sujeito. E quais são estas classes? Por exemplo, substantivos ou palavras que viraram substantivos. Por exemplo, não é um advérbio. Aquele não gerou um mal-estar na equipe. Quem é que gerou um mal-estar na equipe? Aquele não é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O advérbio não. Pessoal, este advérbio aqui, ele está funcionando como substantivo. Para nós transformarmos uma palavra de qualquer classe em substantivo, basta que coloquemos antes dele o artigo, tá? O artigo definido, indefinido, por exemplo, cantar. O cantar dos pássaros. Cantar é verbo, mas agora virou substantivo. Ou então eu coloco também um pronome. Eu posso colocar um pronome, tá? Por exemplo, aquele não. Pronome demonstrativo aquele. Aquele não, virou substantivo. Tá bom? Beleza. Natureza é um substantivo, também núcleo do sujeito. Pessoal, outra classe de palavra que também são só quatro, olha só, são só essas quatro aqui, ó. Numerais, não, só três. Numerais, substantivos, pronomes. As orações não são classes de palavras, mas as orações, nós vamos ver já já, também funcionam como sujeito, podem funcionar como sujeito. Pronomes, tá aqui. Vamos já fazer questão, pessoal. Eu trouxe aqui, olha só, algumas questões aqui para a gente treinar. Olha só o que é que nós temos para hoje. Beleza, vai dar certo, ó. Pronome de valor substantivo. Pronome que funciona como substantivo. Pronome é a palavra que fica no lugar do substantivo. Então, ele vai ser o quê? Por exemplo, se eu disser assim, ó, Maria não veio hoje, ela está ocupada. Esse pronome ela, está no lugar do nome do substantivo Maria. Então, ele é um pronome com valor substantivo. Quando eu digo você tem a força necessária, esse você é a pessoa a quem eu me refiro, é aquele substantivo, é o Pedro, é o João, é a Maria, é o Raimundo. Esse você é você que está me assistindo e que tem um nome. Esse você está no lugar do seu nome. Ó, tudo o aborrecia também, né? Pronome que tem valor de substantivo. É um pronome indefinido, porque tudo não está dizendo especificamente o que que é, mas é indefinido porque não está dizendo, está especificando. E é pronome, desculpe, é pronome substantivo. Por quê? Porque ele está no lugar dos substantivos, tudo aborrecia, por exemplo, música, festas, tudo. Esses substantivos, música, festa, internet, esses substantivos estão sendo aí, né? Estão sendo englobados aí na palavrinha tudo. Então, ele é um pronome substantivo. E aqui também você tem numerais, por exemplo, de valor substantivo. Quando é que ele tem valor substantivo? É quando eu anteponho um artigo antes dele. Por exemplo, 14 é numeral, mas eu digo 14 é meu número da sorte, o 15 é meu número favorito, os 5 melhores ganharam um prêmio. Então, numeral com valor substantivo. Oração de valor substantivo. Oração está aqui. Oração é a frase que tem verbo. Está aqui o verbo. Então, quem é que é importante? Revisar bem a matéria da prova. Revisar bem a matéria da prova é o sujeito. Este aqui, pessoal, é o núcleo do sujeito, o verbo. Então, oração valendo por um substantivo. Pessoal, vamos fazer umas questões aqui. Olha só, já pausa o vídeo, tenta responder e depois despausa e confere se você acertou. Elabore orações em que os termos dados a seguir exercem a função
Eles são a função de núcleo do sujeito. Pessoal, primeira está fácil, não é? Aqui, pessoal, é uma questão cujas respostas são pessoais, mas tem que ter isso daí, tá? Esse critério, ó. Essas palavrinhas aqui, elas têm que funcionar como núcleo do sujeito. Esse aqui tá tranquilo. Se você disser a bicicleta é nova, a bicicleta é bonita, minha bicicleta é top, tudo, então tá valendo. Ninguém, cuidado, hein? Você não pode dizer, gente, aqui, por exemplo, se você disser eu não gosto de ninguém, eu não conheço ninguém. Então, o sujeito não é ninguém. Ninguém vai funcionar como objeto, tá certo? Eu não conheço ninguém. Ninguém é o objeto, ou seja, é o termo que completa o verbo conheço. Então, ele não vai funcionar como núcleo do sujeito. Você teria que dizer assim, por exemplo, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda. Aí sim, quem é que não me ajuda? Ninguém. Pronto, aí é núcleo do sujeito. O verbo cantar, olha, o cantar dos pássaros me alegra. Se você disser eu gosto de cantar, o sujeito é eu. Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos registrar aqui essas respostas a título de sugestão. Vamos lá. Então, está aí, elas vão ficar assim, ok? Está respondido, vamos para 2. Identifique o núcleo dos sujeitos das frases e classifique-os morfologicamente. Então, você vai dizer se é pronome, se é numeral, se é substantivo. Vamos lá. Já responde, já confere comigo. Olha só. Aqueles estudantes organizados terminaram o trabalho rapidamente. Então, quem é que terminou o trabalho rapidamente? Aqueles estudantes organizados. Qual é o núcleo? Estudantes. Deixa eu só ajeitar aqui o meu lápis. Prontinho, pessoal. Estudantes, tá aí. Estudantes é o quê? Substantivo, ó, já identifiquei. O trabalhar cansa muito. Quem é que cansa muito? O trabalhar. Qual é o núcleo? Trabalhar. Opa, aqui pronto. Trabalhar. Trabalhar é o quê? Verbo. Portanto, tenho aqui um verbo funcionando como núcleo do sujeito. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre crase. Crase, pessoal, é o quê? É a fusão, a mistura da preposição a com o artigo feminino a, ok? Então, necessariamente nessa ordem. Primeiro a preposição, depois o artigo a, certo? Para acontecer a crase, tem que ter as duas coisas. Se houver só a preposição ou só o artigo a, não vai haver crase, tá bom? Também crase é a mais aquela, porque vai haver, gente, a fusão desses dois aqui, ó. Eu tenho um a aqui e outro aqui, senão vai ficar a aquela, a aquele, a aquilo. E todas as expressões femininas, sem exceção. Vamos ver umas questões aqui de crase. Opa, crase aqui. Prontinho. Observe este anúncio de uma campanha educativa. Diga sim à educação, compareça à reunião de pais, horário das 14 às 18, de segunda a domingo. Vamos lá. Olha, explique o uso da crase na expressão a educação. Aí você vai dizer o seguinte, pessoal. Diga sim. Olha só, para acontecer a crase, eu tenho que ter o quê? Eu vou precisar de. Aqui na frente, deixa eu mudar aqui só a cor do meu lápis. Pronto. Aqui, antes desta preposição a, bem aqui, eu preciso de uma palavra que exige a preposição a. O verbo dizer, ele exige sim a preposição a. Quem diz algo a alguém, para alguém, a alguém. A palavra educação, ela é uma palavra feminina, um substantivo feminino, ok? Então, por que tem crase em a educação? É porque, vamos registrar essa resposta? Vamos lá. Tinho, aí está a nossa resposta. O verbo dizer exige a preposição a, e o vocábulo educação é feminino. Então, ele aceita o artigo a. Então, eu vou ter a mais a. Viu? Pessoal, só um detalhe, lembrem-se de que a crase, pessoal, é um fenômeno linguístico, é uma fusão, é uma mistura
da preposição a com o artigo feminino a. Este, este sinal aqui, ó, sinal gráfico, o nome dele é acento grave. As pessoas confundem e dizem assim, ó. Ah, peraí, eu vou colocar uma crase bem aqui. Aí fazem isso, ó. Pronto, coloquei uma crase. Não, você está colocando o acento grave, que é usado para indicar que houve a crase, para grafar a crase, tá? Registrar a crase. Pessoal, mas existem outros casos de crase aqui neste anúncio. Olha só, ele diz: compareça à reunião. Por que que tem crase aqui? Você vai justificar pelo mesmo motivo. Compareça à reunião. Quem comparece, comparece a, tá bom? Então, compareceu à reunião. Comparece exige a preposição a, compareça a, e a palavra reunião é feminina e aceita o artigo feminino a. Basta você trocar aqui as palavras, tá? Aqui, você troca que a resposta é a mesma. E aqui, por que que acontece a crase? Pessoal, aqui, das 14 às 18 horas, acontece crase pelo seguinte, devido a esta particularidade, bem aqui, deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho verde, tá? Por causa disso aqui, ó, expressões femininas, tá bom? Todas. Então, olha só, aqui eu tenho sim uma expressão feminina, uma locução adverbial feminina de tempo, das 14 às 18. Portanto, sempre, pessoal, com expressões femininas, eu vou usar a crase, beleza? Das 14 às 18. Beleza. E aí depois ele diz que há um erro aqui na letra B. Aqui tem escrito letra A. Eu vou ajeitar isso aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui agora está a letra B. Há um erro de uso. Onde é que está esse erro? Aqui. Por que que há um erro? Pessoal, é simples. É porque aqui, crase é o quê? É a preposição a mais o artigo feminino a. Se não acontecer duas ocorrências aí de preposição a com o artigo feminino a, não vai haver a crase. Portanto, pessoal, aqui não temos, só temos a preposição. Vamos colocar isso aqui de outro jeito, vamos reescrever. Por exemplo, se fosse, eu posso fazer também assim, não posso? Não, posso reescrever essa expressão de segunda a domingo, de segunda a sexta, da seguinte forma. Olha só, pessoal, de segunda até domingo, a mesma coisa, de segunda das 14 às 18, de segunda até domingo. Então, gente, é, outra coisa também que você poderia usar para justificar é que a palavra domingo, ele é masculino. Então, se a palavra é masculina, obviamente que eu não vou usar um artigo feminino a antes de uma palavra masculina. Eu digo assim, ó, o domingo foi maravilhoso. Eu não digo a domingo foi maravilhoso. Também tem isso, né? Mas mesmo que fosse feminino, por exemplo, de segunda a sexta, também não poderia neste caso, porque ficaria de segunda até sexta. A palavrinha até, pessoal, é uma preposição, tá bom? Ela é uma preposição. Então aqui só está aparecendo isso aqui, só está ocorrendo isso. Isso aqui, ó. Só está aparecendo a preposição. Cadê o artigo feminino? Para acontecer a crase, eu preciso dos dois, da preposição e do artigo feminino, ok? Por isso não vai ter crase. Guarde essa informação, que ela é importantíssima e muita gente usa assim, de segunda a sexta, de domingo a domingo, de terça a quinta. Então ele bota às sextas-feiras tem crase, que é a expressão feminina. Agora é uma locução adverbial de tempo, tá? E feminina. Agora, de terça a quarta, aliás, de terça a quinta, de segunda a sexta, não vai ter, porque ficaria só a preposição. Vamos para frente para o vídeo não ficar muito longo. Vamos fazer mais questão. Olha só, a prova pessoal foi remarcada para quinta-feira. Gente, aqui já é outro tópico gramatical. Estamos revisando quais? Estes aqui, para não nos perdermos. Olha, morfossintaxe do sujeito, pontuação no período simples e crase. A pontuação no período, já vimos morfossintaxe e vimos crase. Vamos aqui para a pontuação no período simples. Depois a gente volta para a questão. Pessoal, essa pontuação vai se restringir ao uso da vírgula, pois pontuação é imenso, é extenso, daria 5 aulas gigantes cada aula. Vamos tentar ser breves aqui.
Gente, você não vai usar a vírgula para separar o sujeito do predicado. Olha só, o homem e o peixinho passeiam pelas ruas. Pessoal, aqui, ó, passeiam pelas ruas. Quem é que passeia pelas ruas? O homem e o peixinho. Então, aqui eu tenho. Deixa eu mudar para o vermelho aqui, peraí. Pronto. Então, aqui eu tenho o sujeito, o homem e o peixinho, e depois o que sobrar é predicado. Não posso colocar vírgula aqui. Deixa eu apagar. Aqui. Bem aqui. Entre peixinho e o verbo. Não posso. Tá certo? Porque eu estaria separando o sujeito do predicado. Gente, outro, verbo e objeto. O verbo é o complemento do verbo. Aqui eu tenho o quê? Traz, ó, o garçom traz os pedidos. O garçom traz o quê? Os pedidos, objeto. Gente, aqui eu não posso colocar vírgula depois do verbo traz, porque eu estaria separando o sujeito do. Desculpa, o verbo do complemento. Não posso. Opa, desculpa. Nome e seu complemento. Por exemplo, o homem senta perto. Aí eu coloco aqui, gente, olha, a pessoa que é absurdo. O homem senta perto, vírgula, de sua maleta. Deus me livre. Não faça isso jamais, 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 como dizem os franceses. Tá bom? Então, perto de sua maleta. Esse de sua maleta, pessoal, é o complemento nominal. Ele completa o nome perto. Nome e adjunto adnominal. Olha só, aqui eu tenho. Pega um vidrinho. Vidrinho é um nome, é um substantivo. Isso aqui, pessoal, de remédio é um adjunto adnominal, por quê? Porque está junto do nome, ou seja, está junto do substantivo, caracterizando, especificando o substantivo vidrinho. Que tipo de vidrinho? De remédio, tá bom? Pequeno amigo. Amigo está caracterizando. Desculpa, pequeno está caracterizando amigo, tá bom? Então, eu não posso fazer isso aqui, não faça. Não faça isso. Pequeno, vírgula, amigo. Não, né? Coisa triste. E quando é que eu uso, então, a vírgula? Para separar elementos repetidos. As cartas de Joana valiam 3 e 5. O peixinho era vermelho, azul, esperto, brilhante. Aqui, gente, palavras que têm, desculpa, palavras repetidas, falei aqui em cima, e aqui eu tenho palavras que têm a mesma função sintática. Por exemplo, isso aqui, ó, são características do peixinho, funcionam como predicativo. Ó. O que que é predicativo? Não é predicado, é predicativo. Lembrando, olha só, predicativo é uma coisa, predicado é outra. Predicativo significa característica. Então, aqui eu tenho características do sujeito peixinho. Então, ó, pequeno, azul, esperto, brilhante, tá bom? Aqui, para separar outro caso aqui, para separar o aposto. O aposto é uma expressão explicativa, a palavra ou expressão que explica um termo anterior. Mário Quintana, grande autor brasileiro, é chamado de poeta das coisas simples. Então, olha só, o grande autor brasileiro está explicando quem é este cidadão, grande Mário Quintana. Então, ó, grande autor brasileiro é aposto, vem entre vírgula, ele vem isolado. Outro caso aqui. Agora já temos uma questão aqui, pessoal. Questão 4. A prova pessoal. Gente, aqui esquecemos de colocar um caso importantíssimo aqui. Ei, nós pulamos aqui. Vamos voltar aqui. Beleza, beleza? Pronto. Tem mais casos aqui, gente. Esqueci, por exemplo, do vocativo, que é um caso clássico de crase, não é? Olha só. Para isolar o vocativo. O que é vocativo? É um chamamento. Aquele homem estava pescando, Maria. Gente, esse vocativo ele pode vir em três posições. Maria, aquele homem estava pescando. Aquele homem, Maria, estava pescando. Eu posso colocar Maria aqui no início. Maria, vírgula. Tudo tem que ter a vírgula, gente. Maria, aquele homem estava pescando. Aquele homem, Maria, estava pescando. Pode vir aqui no meio, pode vir no final, pode vir no início. Sempre com vírgula. Se botar no meio, obviamente ficará com duas vírgulas. Ficará isolado. Então, vamos fazer aqui uma questão. Cadê aquela questãozinha 4? Está aqui. A prova, pessoal, foi remarcada para quinta-feira. No trecho, a prova, pessoal, foi remarcada. Explique o uso das vírgulas. E aí, que tipo de termo elas isolam? Gente, está aqui. Aqui, por que você vai usar? Opa, não é aqui, meu camarada, é aqui.
Por que que tem vírgula aqui e por que que tem vírgula aqui? É porque isso aqui é o vocativo, é o chamamento. Eu estou falando com vocês, estou chamando. Então, eu digo assim, a prova, pessoal. Então, está no meio, está intercalado aqui, então vai ficar com duas vírgulas. Se fosse no começo, pessoal, a prova foi remarcada, só uma vírgula. Se fosse no final, pessoal, a prova foi remarcada para a quinta, pessoal. Vírgula só uma vírgula, né? Ficaria no final. E com isso eu já respondi a questão toda, ó, justifique, porque é o vocativo. O vocativo vem sempre separado por vírgula. E aqui uma questão de crase, ficou soltinha aqui, né, pessoal? Vamos fazer, vamos fazer. Explique por que que tem crase. Estamos falando de pontuação, mas apareceu aqui, já vimos a crase, bora responder. Deixa aqui, vamos estudar mais. Não me refiro àquela época, mas à época, à década passada, às transformações que vivemos. Então, eu vou ter a ocorrência de crase aqui, eu vou ter a ocorrência de crase aqui, eu vou ter a ocorrência de crase aqui. E aqui, pessoal, eu tenho o quê? O verbo referir. O verbo referir, ele exige a preposição a. Quem se refere a. E depois essas palavras. Aqui eu tenho a palavra aquela. Já vimos que crase é o quê? Vamos revisar aqui. Crase é a mais aquela, aquele, aquilo. Tá bom? E aqui nós temos na questão a palavra aquela, depois temos palavra feminina, ok? Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Então, esta aqui seria a justificativa. O verbo referir, quem se refere a. Depois eu tenho na sequência a palavra aquela, que tem também a, mas aquela é crase. Depois eu tenho palavras femininas, que aceitam o artigo feminino a. Pronto. Agora vamos para mais uma questão aqui. Considere a seguinte frase: o gato, durante a madrugada fria, miava tristemente. Pessoal, que caso, olha só, vamos ver aqui, nós temos a vírgula aqui e temos a vírgula aqui. Esta expressão está bem no meio da oração. Que caso é esse aí, hein? Olha só, vamos ver aqui. Gente, é este caso aqui. Toda vez que o advérbio, o adjunto adverbial, estiver no meio, ele está intercalado, ele vai ficar isolado por duas vírgulas, uma aqui e outra aqui, vai ficar bem isoladinho. O peixinho, naquele dia ensolarado, parecia triste. Se ela vier aqui deslocado, ou seja, no início, então eu vou colocar só uma vírgula, evidentemente. Naquele dia ensolarado, isso porque ele tem quantas palavras? Uma, duas, três. Aí, nesse caso, ele é chamado de adjunto adverbial de grande expressão, de longo tamanho, digamos assim, tá? Longa extensão, longa extensão. Por quê? Porque ele tem três ou mais palavras. Nesse caso, é obrigatório colocar a vírgula, tá? Se ele estivesse aqui no final, ele aqui, o peixinho parecia triste naquele dia ensolarado. Eu não precisaria colocar, não posso, nem devo colocar, porque não é que eu não posso, eu não devo colocar, porque ele está na ordem natural, na ordem normal, na ordem canônica da oração, que é sujeito, verbo e os complementos e depois os adjuntos, adjunto adverbial, tá bom? Então, o peixinho parecia triste naquele dia ensolarado, não tem crase, tá bom? Não tem vírgula, não tem vírgula. Então, aqui ele quer que justifiquemos a, o uso da vírgula, porque este adjunto adverbial está intercalado, está no meio. Durante a madrugada fria, a expressão que indica tempo. Ele quer que a gente, pessoal, reescreva para que as vírgulas não sejam mais necessárias e mantendo o sentido original. Então vai ser o seguinte, vai ficar assim. Olha só, o gato miava tristemente durante a madrugada fria. Ok? Observe que durante a madrugada fria, esse termo aqui, pessoal, ele é o quê? O adjunto adverbial no final da oração. Beleza? É isso aí. Vamos para a última questão. Já para o vídeo, tenta responder e volta aqui comigo. Uma questão de múltipla escolha.
Clarice Lispector, grande escritora brasileira, nasceu na Ucrânia. Autora extremamente talentosa, mudou-se para o Brasil ainda criança. Ele diz: as vírgulas em Clarice Lispector, grande escritora brasileira, isolam um vocativo? Não, vocativo é um chamamento. Essa expressão aqui é o que, pessoal? Você lembra o que ela é? Como é o nome dela? Está explicando para a gente quem é esta figura aqui. Ela era o quê? Grande escritora brasileira. Então, ele é um aposto. Portanto, aqui ele diz, em ambos os casos, deixa eu ver aqui, letra C, as vírgulas em ambos os casos isolam apostos explicativos que caracterizam os sujeitos. Sim, beleza. É a letra C. Aqui não há nada de isolar vocativo, não há chamamento aqui. As vírgulas em autor extremamente, adjunta adverbial de modo, não. Extremamente nem é modo, é a intensidade. Mas aqui, em extremamente talentosa, ele está explicando mais sobre a autora, dando uma informação extra. Ela era extremamente talentosa. E na D também indica pausa, nessa história de respirar, pessoal. Acaba com isso aqui, negócio de respirar. Vírgula é respirar, não tem nada com isso, não. As vírgulas separam elementos de enumeração, aqui não tem enumeração. Beleza. E assim chegamos ao final de mais uma aula e conto com você. Até a próxima. Tchau, tchau, abraço.